Capricórnio, sua vida nunca fluiu verdadeiramente em sincronia com o ruído ao seu redor. Enquanto o mundo corria para frente, você desacelerava. Enquanto outros corriam atrás de tendências, você se mantinha à distância e observava em silêncio. Enquanto muitos aceitavam menos do que mereciam, algo profundo dentro de você se recusava a se acomodar. Nunca se tratou de ego e nunca foi simples teimosia. Era memória. Uma memória espiritual ancestral que transcende esta vida. Um conhecimento interior silencioso de que você foi criado para mais do que pagar contas e sobreviver semana após semana. Mais do que rotinas que entorpecem a alma. Mais do que as expectativas limitadas que os outros depositam em você. Você entrou neste mundo com um ritmo diferente, constante, deliberado, inabalável. O ritmo de alguém escolhido, não acidental. E as pessoas sempre o sentiram, mesmo que nunca o tenham dito em voz alta. O jeito como estranhos olham duas vezes. O jeito como amigos instintivamente buscam seu conselho. O jeito como a tensão em uma sala se suaviza ligeiramente quando você chega. Você nunca exige respeito. Ele se forma naturalmente ao seu redor como um escudo. Isso não é coincidência. Esta é uma marca, um selo espiritual, uma assinatura real que repousa em sua aura. Capricórnio, o universo não te colocou aqui para ficar em silêncio, no fundo das histórias alheias. Você foi tecido neste tempo para um papel mais importante, mas também mais elevado. Você é um construtor, um estabilizador, uma autoridade silenciosa que carrega o que outros deixam cair. Você vem de uma linhagem espiritual que não se dobra facilmente, mesmo quando tudo desmorona. Uma linhagem que mesmo em silêncio se recusa a se romper. E a verdade surpreendente é que você carregou essa frequência real por toda a sua vida sem se dar conta disso completamente. Você acreditava ser apenas o responsável, mas, na verdade, era você quem detinha a autoridade. Você pensava estar sob pressão, mas era preparação. Você pensava estar sozinho, mas era proteção sagrada. Seu espírito nunca pertenceu a uma multidão comum. Ele sempre pertenceu a algo que se assemelha à realeza na linguagem do destino, do propósito e da vocação. Antes de nos aprofundarmos, reivindique essa verdade conscientemente. Nos comentários, escreva como um decreto: eu carrego um espírito real. E ao lado dessas palavras, adicione sua data de nascimento e seu signo do zodíaco, para que o universo e este espaço espiritual possam testemunhar quem você é e quando você chegou. Deixe que sua declaração e sua marca cósmica permaneçam juntas como prova de que você está desperto. Capricórnio, sua realeza não se manifesta com fogos de artifício ou drama. Ela se revela suavemente, como retornar a um antigo reino que você governou mas esqueceu. Caminhar por salões em ruínas e de repente, reconhecer seu próprio trono, esperando pacientemente que você se sente novamente. É por isso que a vida sempre pareceu diferente para você. É por isso que certos papéis caem em suas mãos mesmo quando você nunca os pede. E se o que você está ouvindo já ressoa profundamente em seu peito, deixe sua intuição guiá-lo. Permaneça com esta mensagem até o fim e ouça-a com intenção. Se esta reflexão fala à sua alma, inscreva-se na intuição de Capricórnio, para que este caminho de lembrança continue. Há mensagens destinadas a chegar até você no momento divino, e mantendo-se conectado, você abre uma porta para que seu eu futuro a atravesse exatamente quando necessário. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando ser escolhidas, tentando serem vistas, tentando conquistar respeito. Mas Capricórnio, o respeito te reconhece antes mesmo de você falar. A validação não foge de você, ela permanece por perto, esperando que você aceite que a merece. Mesmo quando você duvida de si mesmo, os outros confiam em você de uma forma estranha e instintiva. Eles recorrem a você em busca de direção quando perdidos, de calma quando sobrecarregados, de segurança quando tudo parece fora de controle. Não porque você tenha pedido por esse papel, mas porque sua energia transmite segurança. Sua presença transmite liderança. Seu espírito carrega uma autoridade que dispensa explicações. Você tem sido o alicerce emocional em famílias, amizades e ambientes de trabalho.
Não porque você se ofereceu aos quatro ventos, mas porque a vida silenciosamente te escolheu. Almas nobres não precisam de apresentações. Elas não precisam de entradas triunfais ou atenção para provar seu valor. A verdadeira realeza não se anuncia com alarde. Ela não depende de títulos, coroas ou aplausos. Ela não precisa de holofotes para brilhar. A verdadeira realeza espiritual não é vista primeiro, ela é sentida primeiro. Uma criança de Capricórnio pode sentar-se em silêncio numa sala de aula e o professor instintivamente espera mais dela, não por pressão, mas porque a responsabilidade já reside na presença dessa criança. Um adolescente de Capricórnio entra num novo espaço e a atmosfera muda quase imperceptivelmente. As pessoas param. Não pela aparência, mas porque há uma gravidade silenciosa na forma como se posicionam, observam e se movem. Seu espírito sempre caminhou um passo à sua frente, apresentando sua presença antes mesmo de seu corpo chegar. Você nunca foi moldado para ser barulhento. Você foi moldado para ser escolhido. Cada obstáculo que você enfrentou não foi punição, foi treinamento. Treinamento para liderança. Treinamento para força emocional. Treinamento para uma vida que exige resistência em vez de pânico. Porque uma coroa colocada cedo demais se torna insuportavelmente pesada, a vida esperou. Esperou até que seu pescoço estivesse forte o suficiente, seu caráter firme o suficiente, seu coração mais sábio, sua intuição mais aguçada. Só então o universo pôde confiar a você a influência e a responsabilidade que constroem o destino em vez de destruir uma alma. Capricórnio, você não se tornou um líder aos poucos. Você nasceu como um. Entrou neste mundo usando uma coroa silenciosa, e cada capítulo da sua vida tem sido sobre aprender a carregá-la com graça. Você sempre se sentiu mais velho do que sua idade, não apenas em anos, mas em espírito. Mesmo criança, você carregava seriedade, profundidade e consciência realista que não combinavam com seus pares. Enquanto outros buscavam aprovação, você se mantinha à distância, observando a verdade por trás das ações em vez das palavras. Você percebia o que vivia nas entrelinhas. Você observava o comportamento em vez das promessas. E enquanto outros evitavam a responsabilidade, você a assumia porque sentia que se não o fizesse, tudo desmoronaria. Não porque você desejasse o controle, mas porque seu instinto sabia que a estrutura precisava ser mantida. Essa sabedoria não veio da escola, de palestras ou de uma criação perfeita. Ela veio da sua alma, uma alma que viu muito, suportou muito e se lembra de mais do que esta vida pode explicar. Linhagens reais carregam memória. Não apenas memória genética, mas memória espiritual, memória intocada pela distância, pelo tempo ou pelas circunstâncias. Então, mesmo quando ninguém lhe ensinou como se proteger, você ainda sabia. Você nem sempre se protegeu fechando o coração, mas aprendendo quem realmente merecia acesso a ele. Você lia as pessoas com uma observação silenciosa e perspicaz, em vez de julgamentos severos. Você pressentia o perigo antes que ele se revelasse. Você reconhecia a insinceridade não porque alguém o avisou, mas porque a energia nunca correspondia às palavras. Você se reergueu após decepções que teriam destruído outros. Mesmo exausto, mesmo sem aplausos. Essa bússola interior nunca pertenceu apenas à lógica, ela pertenceu ao espírito. As pessoas costumam lhe dizer: você parece alguém que eu deveria ouvir, ou você parece mais sábio do que a sua idade. Elas raramente entendem por que se sentem assim, mas não estão imaginando coisas. Líderes genuínos não precisam de plataformas, sua energia se torna a plataforma. Reis e rainhas não precisam de tronos para liderar, seu espírito lidera primeiro. Sua maturidade não é um fardo ou uma maldição. Mesmo quando fez você se sentir deslocado, é uma marca de sua origem. Prova de que seu espírito vem de uma linhagem construída sobre disciplina, força, paciência e legado. Evidência silenciosa de que você faz parte de uma história real que começou muito antes de você e continua através de você agora. Capricórnio, se você for honesto, já deve ter percebido como as pessoas reagem a você antes mesmo de você falar. Algumas ficam tensas. Algumas se retraem.
Algumas se distanciam sem motivo aparente. Não porque você as confrontou, mas porque sua presença traz a verdade à tona. Algumas pessoas não gostam de você sem realmente conhecê-lo. Elas se sentem ameaçadas não por suas ações, mas pelo que sua energia revela dentro delas. Sua aura carrega honestidade, e a honestidade é desconfortável para aqueles que se escondem de si mesmos. Sua presença exige integridade. Quando você entra em um espaço, as pessoas ajustam suas palavras, monitoram seu comportamento, repensam motivos ocultos, não por medo, mas porque algo dentro delas sabe que estão diante de alguém que enxerga com clareza. Intenções fracas desmoronam ao seu redor. A falsa confiança estremece. Manipuladores se debatem porque você percebe a performance antes mesmo do ato terminar. Você não precisa de discussões acaloradas ou confrontos dramáticos. Sua energia fala primeiro, e fala com clareza. A realeza não compete. Ela simplesmente se mantém firme. Ela ocupa sua posição sem perseguir, gritar ou implorar por atenção. E isso, por si só, altera o poder. Alguns se sentem inferiores, não porque você os diminui, mas porque seu amor próprio os lembra do que lhes falta. Então, eles o chamam de frio, distante e intimidador. Essa não é a sua verdade, é a projeção deles. Você não é inacessível. Você se recusa a se curvar ao caos. Você se recusa a baixar seus padrões para acalmar egos frágeis. Você não fingirá que não vê o óbvio. Até mesmo seu silêncio carrega autoridade. Ele comunica limites, clareza, força e autocontrole. Sua ausência se move como uma rainha, a estabilidade desaparece quando você se vai. Esse é o verdadeiro poder. Não é ostensivo. Não é controlador. Mas está enraizado no alinhamento e na força ancestral. Capricórnio, você não está aqui para intimidar ninguém. Sua existência simplesmente lembra aos outros de um nível que eles ainda não estão prontos para alcançar. Essa é a marca de alguém que nasceu para a realeza. Enquanto muitos buscam um conforto, você é atraído pelo legado. O conforto é passageiro. O legado sobrevive a você. Os corações de Capricórnio não se contentam com vitórias superficiais. Eles querem alicerces, longevidade, estruturas que se sustentam. Você não se interessa por atenção que desaparece da noite para o dia. Sua alma busca algo sólido. Você protege sua família mesmo quando nenhum papel lhe é atribuído. Você se torna aquele em quem as pessoas confiam. Tudo acontece quando a vida desmorona. Você assume a responsabilidade quando os outros se desmoronam, não porque goste de peso, mas porque não consegue assistir a tudo ruir. Você pensa além do momento presente, não por medo, mas por sabedoria. Você enxerga caminhos de longo prazo que outros ignoram porque entende que o verdadeiro crescimento leva tempo. Essas características não são hábitos aleatórios. São instinto. Almas nobres são estratégicas, não impulsivas. Elas observam, sentem, calculam. Não seguem multidões. Seguem a clareza. Você pensa em gerações, não em momentos. Você se importa com a linhagem, a comunidade e o futuro, não apenas com conforto. Esse instinto foi herdado, codificado em seu espírito como DNA espiritual. Ele vem de guardiões, construtores e líderes que carregaram peso semelhante em outros tempos. Sua alma se lembra dos reinos que sua linhagem construiu, não apenas físicos, mas reinos de lealdade, disciplina, fé e estrutura. E agora, você está sendo chamado para construir novamente. Não castelos, mas alicerces de propósito, lares de paz, relacionamentos de lealdade, sonhos construídos sobre disciplina, futuros que resistem às tempestades. Este chamado não é um castigo, é uma honra, é seu direito de nascença. Se o que você ouviu despertou algum reconhecimento, faça uma pausa e reconheça isso gentilmente. Curta como um acordo silencioso com o destino, um sinal para o universo de que você aceita este caminho. Capricórnio, sua vida não tem sido fácil. Você carrega memórias silenciosas. Sobreviveu à tempestade sozinho. Mas nada disso foi por acaso. Almas comuns não estão preparadas para batalhas extraordinárias. A pressão revela a realeza, não a destrói.
Suas dificuldades moldaram resiliência, sabedoria, disciplina, inteligência emocional e força no silêncio. Essas características não podem ser compradas ou fingidas. Você não teve sorte, você foi escolhido. Onde quer que você vá, a ordem retorna. O caos encontra estrutura. A confusão encontra clareza. Você acalma tempestades e reconstrói o que outros abandonam. Você lidera com cuidado, não com ego. Você exerce o poder com intenção. Essa é a sua coroa, não na sua cabeça, mas em suas escolhas, limites e presença. Capricórnio, você não está caminhando em direção à realeza. Você está se lembrando dela. Muito em breve, a vida revelará porque o momento demorou, porque as portas permaneceram fechadas, porque a espera foi necessária. Você nunca foi rejeitado. Você foi refinado. Caminhos reais se desdobram em camadas. Oportunidades surgirão sem que você precise implorar. A vida se expandirá para te encontrar. O destino não compete. O que é seu não pode ser roubado. Sua mentalidade está mudando. Seus padrões estão se elevando. Sua intuição está se aguçando. Esses são sinais de alinhamento. Seu trono está mais perto do que você imagina. Sua linhagem ascende através de você agora. Sua ascensão é uma herança, não um momento. Antes de sair, diga em voz alta nos comentários: meu espírito nasceu real. Escreva como verdade e não como desejo. Adicione sua data de nascimento e signo do zodíaco, se ainda não o fez. Deixe o universo testemunhar isso. Se esta mensagem te emocionou, inscreva-se no Capricórnio Intuition e clique em curtir para que esta energia continue sua jornada. Você não está apenas observando. Você está se lembrando. Bem-vindo, de volta Capricórnio. Seu reino sempre esperou. Sua coroa sempre foi sua. E agora finalmente você vê. Mensagem bônus, a fase oculta da qual nunca lhe contaram. Capricórnio, existe uma parte da sua jornada da qual raramente se fala, mesmo em espaços espirituais. Uma fase que se situa silenciosamente entre a resistência e a ascensão. É a fase em que nada parece se mover, mas tudo está se reorganizando sob a superfície. Você pode estar vivenciando-a agora ou pode reconhecê-la de um capítulo recente da sua vida. É a época em que o esforço parece invisível, em que a paciência é testada sem garantias, em que o silêncio substitui os sinais. E é exatamente aqui que os espíritos nobres são mais refinados. Esta fase não é atraso, é calibração. O universo não apressa aqueles que planeja colocar em posições de influência duradoura. Antes da expansão vem a contenção. Antes da autoridade vem a restrição. Antes da visibilidade vem a invisibilidade. Você foi contido não porque estava falhando, mas porque seu espírito estava sendo isolado, protegido de distrações, separado de energias que poderiam diluir seu propósito. O que parecia estagnação era, na verdade, isolamento espiritual. Um estreitamento do seu mundo para que seu foco pudesse se aguçar. Durante essa fase, as pessoas se afastaram sem grandes dramas. As conversas esfriaram. Os convites diminuíram. O apoio se esvaiu. E você pode ter se questionado em silêncio, pensando se havia perdido o ímpeto, a relevância ou a conexão. Mas o que realmente estava acontecendo era uma filtragem. Nem todos estão destinados a entrar no seu próximo capítulo. Algumas pessoas só conhecem a sua versão anterior. O universo as remove gentilmente, não como punição, mas como preservação. Capricórnio, é aqui que muitos desistem. É aqui que outros comprometem seus padrões para sentir movimento novamente. Mas as almas nobres não entram em pânico na quietude. Elas escutam, elas observam, elas esperam com atenção plena. E você esperou, mesmo quando doeu, mesmo quando a solidão apertou, mesmo quando a dúvida sussurrou tarde da noite. Você não se abandonou. Você se manteve disciplinado quando a motivação desapareceu. Você se manteve firme quando a validação silenciou. Isso por si só é a prova de quem você é. Nessa fase oculta, sua intuição se aguçou. Sua tolerância ao absurdo diminuiu. Seus limites se fortaleceram sem explicação. Você começou a perceber padrões que antes ignorava.
Sentiu-se menos reativo, mais seletivo. Menos ansioso, mais intencional. Essas não eram mudanças de personalidade. Eram melhorias. Sinais de que seu sistema nervoso, sua mente e seu espírito estavam se alinhando para assumir mais responsabilidades sem se quebrarem. Espíritos nobres precisam ser capazes de se sustentar sozinhos antes de serem autorizados a se elevar acima de tudo. Influência sem estabilidade interior desmorona. Poder sem autocontrole corrompe. Visibilidade sem fundamento destrói. É por isso que a vida o treinou na solidão. Não para isolá-lo para sempre, mas para ancorá-lo profundamente o suficiente para que o caos externo jamais o domine novamente. E aqui está o que é importante entender agora. Esta fase termina silenciosamente, não dramaticamente. Não há um anúncio estrondoso. Nenhum milagre repentino que choque o mundo. Em vez disso, você percebe mudanças sutis. As pessoas começam a entrar em contato novamente, mas desta vez com respeito. Oportunidades surgem sem que você precise correr atrás delas. As conversas fluem de forma diferente. Portas se abrem com menos resistência. Você se sente internamente preparado de uma maneira que nunca se sentiu antes. Não ansioso. Fundamentado. Claro. Seguro. Essa certeza é o sinal. Significa que você não está mais agindo por mera sobrevivência. Você está agindo por alinhamento. E o alinhamento atrai o que o esforço sozinho jamais conseguiria. Capricórnio, você nunca foi destinado a atingir o auge cedo. Picos precoces desaparecem. Você foi destinado a ascender de forma constante, sustentável e inegável. O tipo de ascensão que não pode ser desfeita por tendências, opiniões ou contratempos temporários. O tipo que constrói um legado e não apenas momentos. É por isso que sua jornada pareceu mais árdua do que a de outros. É por isso que atalhos nunca lhe atraíram. É por isso que, no fundo, você sempre sentiu que sua vida faria sentido mais tarde. E agora esse mais tarde está começando a chegar. Esta mensagem bônus é a sua confirmação. O trabalho silencioso importou. A paciência foi valiosa. A contenção o protegeu. A solidão o fortaleceu. A espera o moldou. Nada foi desperdiçado. Nada foi aleatório. Nada foi injusto. Tudo foi preciso. Você está saindo da fase de preparação e entrando na fase de posicionamento. Mantenha seus padrões. Confie no seu tempo. Permaneça firme em quem você se tornou. O universo não testa os espíritos reais para sempre. Quando o treinamento estiver completo, o reconhecimento virá naturalmente. E quando vier, você não precisará se anunciar. Sua presença falará por você.